Bem, pessoal, retomando nossa aula aí de sistema reprodutor, agora a gente vai falar sobre os machos. Então, uma pequena introdução aqui antes da gente entrar na semiologia propriamente dita, tá? Então, semiologicamente falando, assim como a gente viu lá nas fêmeas, a respeito do exame ginecológico e o exame obstétrico, que fazem parte da semiologia como um todo, no macho também, o exame semiológico específico do trato reprodutivo, ele é chamado de exame andrológico. Tá? Então, no caso dos rebanhos bovinos, a gente ainda tem a monta natural como o maior método reprodutivo. Cerca de apenas 10%, um pouco mais de 10%, ainda se utiliza as tecnologias da reprodução como a inseminação artificial, aí, como aprimoramento dessas técnicas aí nos seus rebanhos. O rebanho bovino, hoje, aqui no Brasil, é estimado em aproximadamente 219 milhões de cabeças. Então, a respeito disso, a gente imagina aí a importância não só dessa parte reprodutiva, mas como um todo, né? Como a gente precisa de um todo tratar aí sobre, principalmente quando se trata de clínica e clínica aplicada aí principalmente nos bovinos leiteiros, né? Que é onde a clínica ela é mais atuante. Então a gente vê que a questão reprodutiva ela é bastante importante aí, devido a essa grande expansão, devido a esse grande aumento aí do número de animais que demandam aí, principalmente na cadeia alimentar, seja ela na cadeia leiteira ou seja ela na cadeia de carnes. Com relação aos equinos, a gente tem a inseminação artificial cada vez mais difundida, então os métodos ainda de monta natural, eles com certeza existem, mas as biotecnologias aí têm ganhado bastante espaço aí quando se diz respeito aos equinos, tá? Principalmente na questão aí da inseminação artificial e um pouco menor escala aí as transferências de embriões. No caso dos cães e gatos também, isso está relacionado, essa biotecnologia ela tem avançado devido ao melhoramento genético, ao aprimoramento aí das raças, das principais raças aí que estão em alta, né? Que estão difundindo em alta aí. E devido à grande procura aí pelas pessoas, pelos tutores por essas raças, por determinadas raças, então o melhoramento genético ele também vem sendo cada vez aí mais utilizado, né, em larga escala e consequentemente, a seleção tanto dos machos, né, quanto das matrizes das fêmeas, ela vem acompanhada aí da biotecnologia que, no nosso caso, é a inseminação artificial. Os distúrbios reprodutivos, eles aparecem mesmo naqueles animais que não são destinados à reprodução. Então, mesmo que eu não tenha interesse reprodutivo, seja ele animal de rebanho, seja equino, seja pequenos ruminantes aí, ou até mesmo os cães e gatos, uma vez que esses animais eles permanecem inteiros, ou seja, não castrados, a gente vai ter esses distúrbios reprodutivos aí aparecendo em, em larga escala aí, como injúria aí, como uma afecção desses animais. E qual seria a importância? Né? A gente tem aí a genética e as técnicas de um melhor aproveitamento do sêmen. Então a gente tem a maximização do uso de sêmen, seja ele de um touro reprodutor, de um garanhão reprodutor também, ou até mesmo de um cão ou um gato reprodutor que tenha uma boa genética e também uma demanda, uma procura alta aí pelo seu sêmen. Então a gente tem uma maximização do uso desse sêmen através das técnicas, né, reprodutivas aí para obter-se um melhor aproveitamento, uma melhor distribuição de uma fração de ejaculado aí, por exemplo, alcançando aí um maior número de fêmeas possíveis, né? Colocando assim esse animal, esse macho, né, em um estado de não esgotamento intensivo, o que acontece geralmente no caso de monta natural. A gente com isso também tem uma importância porque a gente consegue fazer uma avaliação da capacidade reprodutiva desse animal, desse macho, através de técnicas semiológicas e até mesmo da análise do sêmen desses animais. E por fim, a avaliação das causas de infertilidade dos machos. Então, aqueles animais que
que culminam numa não fertilização, numa baixa fertilidade, não concepção, né, durante a cópula, as causas desse problema elas podem ser analisadas aí, identificadas e até mesmo tratadas em alguns casos. Para a gente lembrar um pouco aqui do conhecimento anatômico, né? A gente, assim como nas fêmeas lá, a gente vai ter o sistema reprodutor masculino dividido em escroto, testículo, o epidídimo, os dutos deferentes, cordões espermáticos, glândulas acessórias, que são as vesículas seminal, a próstata, a glândula bulboretral. A gente tem aqui ainda a ampola do duto deferente, o pênis e o prepúcio também. Com exceção dos caninos, pessoal, todas as demais espécies elas possuem 4 pares dessas glândulas, tá? Os caninos ele vai apresentar apenas a única glândula acessória é a próstata. E como diferencial aí no pênis a gente tem a presença do osso peniano. Então aqui na foto a gente pode ver bem a distribuição dessas glândulas acessórias para cada espécie. Na primeira foto aqui nós temos a imagem de um garanhão, né, do sistema reprodutor de um garanhão. Na segunda, de um touro. Aqui um varrão suíno. E na última aqui, demonstrando o cão com apenas uma glândula acessória aqui em amarelo, que é a próstata. Então, começando ali da parte mais cranial para a parte ventral, a primeira glândula que a gente tem é a ampola do duto deferente. Em seguida a gente tem ali o duto deferente, né? Mas como glândula a gente vai ter a vesícula seminal. Em seguida a próstata e a bulboretral, que é presente aí em todas as espécies, com exceção dos cães. E olhando mais externamente, a gente vai ter a bolsa testicular com a presença das suas estruturas internas, que é composta pelo testículo, pelo epidídimo, que é dividido em cabeça, corpo e cauda do epidídimo. A gente tem ainda o plexo pampiniforme, que é formado por uma artéria, uma veia testicular e um emaranhado de outros pequenos vasos. A gente ainda tem aqui o músculo cremaster, né, que é responsável pela migração e devolução do testículo ali para a bolsa. Ele migra um pouco ali para próximo ali da cavidade abdominal, através da retração e da contração desse músculo cremaster. E aqui do lado a gente tem uma foto mais detalhada aí sobre todas as estruturas que compõem tanto o testículo quanto o epidídimo. Então nós temos aqui o corpo do epidídimo, a cabeça do epidídimo, aqui isso numa visão lateral, e a cauda do epidídimo, que é facilmente palpada aí. E o plexo pampiniforme, como eu já expliquei para vocês aqui ao lado. E ao lado do plexo pampiniforme a gente tem o duto deferente, que vai levar toda a produção aí do ejaculado para ao exterior. E aqui uma visão medial, que abaixo uma visão medial, a gente só vai conseguir identificar o testículo e a cauda do epidídimo, plexo pampiniforme e o duto deferente. Tá? As estruturas de cabeça e corpo do epidídimo, eles ficam voltados para a face lateral do animal. Então, para a gente dar seguimento ao nosso estudo, a gente tem que entender qual que é a real relevância, a real importância aí do exame andrológico na nossa rotina. Porque na aula anterior eu comentei para vocês que a semiologia do sistema reprodutivo, ele muitas vezes é difícil a gente identificar um problema porque a gente não tem todas as informações que a gente precisa de maneira fácil e identificada também pelo tutor, pelo criador, pelo produtor ou até mesmo pelo tratador do animal. Então, a gente, durante a investigação do nosso exame, é que a gente vai conseguindo coletar informações e isso vai facilitando a nossa compreensão daquele problema, do que aquele problema realmente está nos mostrando, o que realmente pode ser. E com isso a gente vai conseguindo formular, conseguir uma entrevista, né, conseguir entrevistar o responsável de uma maneira mais fácil, que vai tornando o nosso exame um pouco mais compreensivo, um pouco mais fácil de ser executado.
Então, o que é esse exame andrológico mesmo? O exame andrológico nada mais é do que uma avaliação de todos os fatores que contribuem para a manutenção normal das funções reprodutivas do macho. Ou seja, a gente consegue, com esse exame, identificar tudo que é normal e o que está de anormal ali no trato reprodutivo que venha a culminar com o problema relatado aí pelo tutor, pelo produtor. Então, ele é capaz de detectar alterações do desenvolvimento urogenital, sejam alterações aí genéticas, congênitas, né? Então, através desses exames, a gente consegue obter essas informações e detectar essas alterações. Detecta também alterações de origem inflamatória, sejam essas doenças, sejam elas progressivas, ou seja, doenças que existem ali e elas estão ainda em processo de desenvolvimento, ou aquelas doenças que existem e que estão em seu processo de regressão, né? Ou seja, seu processo aí natural, orgânico, do próprio organismo de regredir com essa doença, principalmente as doenças inflamatórias, tá? Então a gente é capaz de detectar através dos exames se a doença ela é progressiva ou se ela está se regredindo. Detecta ainda distúrbios de libido e habilidade na cópula. Então aqueles animais que têm uma baixa libido ou animais que têm dificuldade por algum motivo, seja ele do próprio animal, natural do próprio animal ou ambiental, ali que impeça ele de realizar uma cópula adequada, a gente também consegue fazer a identificação dessas alterações aí através do nosso exame andrológico. E detectar os distúrbios de fecundação, que está relacionado com a capacidade de fertilização do reprodutor. Então também a gente consegue, através do exame andrológico, fazer essas identificações aí. Além de entender o que é o exame hidrológico, a gente tem que conhecer também os motivos, né, o porquê a gente realizar esse exame, para que a gente compreenda um pouco mais da importância desse exame aí na nossa rotina. Então, inicialmente, a gente testa a sanidade e a capacidade reprodutiva desses animais, buscando indícios de anormalidades primárias ou secundárias a outras doenças, né, que possam gerar um quadro de subfertilidade ou infertilidade. No caso final, do nosso laudo final, do nosso diagnóstico, a gente consegue identificar se determinada enfermidade, se determinado processo lesivo ali do trato reprodutor, ele é permanente naquele animal, gerando assim um laudo onde o animal será constatado como infértil, né? Ou se só se trata de uma subfertilidade, aquele animal que está passando por algum processo lesivo do trato reprodutor, mas que tenha tratamento, que a gente consiga fazer a reversão daquele distúrbio e devolver a fertilidade para aquele animal. A gente consegue também determinar a ocorrência da puberdade, saber em que época esses animais eles estão entrando na puberdade, tá? A prevenção de problemas reprodutivos através de manejo, seja ele sanitário, tá? Ou mesmo de problemas previamente identificados aí nesses animais que possam futuramente gerar quadros aí de subfertilidade ou infertilidade. Então, previamente a gente consegue detectar esses problemas aí reprodutivos. Programas de colheita e conservação de sêmen. Então, isso aqui é muito comum em propriedades que trabalham aí com congelamento de sêmen, ou mesmo em centrais, né, em grandes centrais, pequenas centrais, que fazem a utilização de sêmen bovino, sêmen equino, ou no caso até mesmo em canis, né, que utilizam aí os seus reprodutores e que utilizam dessas biotecnologias que estão disponíveis. Então, a gente consegue também, através desses programas aí de biotecnologias, realizar a conservação do sêmen, quer seja ele refrigerado ou até mesmo congelado. Facilita também a comercialização de reprodutores, porque você consegue emitir um laudo positivo aí do exame andrológico, atestando que aquele animal é um animal que tem uma certa fertilidade, uma fertilidade boa, que não é um animal infértil, né? Ou que não está passando por nenhum problema reprodutivo que possa interferir aí na fertilidade. Então, esses animais são mais facilmente comercializados e têm até um valor maior agregado aí com uma comprovação da sua fertilidade.
e agregar custo aos animais de central reprodutiva. Então, aqueles animais que são submetidos aí a um regime intensivo de coleta de sêmen, quer seja para comercialização a fresco, ou resfriado, ou congelado. Então, esses animais frequentemente têm que ser submetidos a esses exames andrológicos, e com isso a gente tem uma maior valorização desses animais aí, porque esses animais estão sob um regime de intensa investigação aí de alterações do trato reprodutivo e também da sua sanidade aí comprovada. Os termos puberdade e maturidade sexual, eles podem até sugerir a mesma coisa. Na verdade, eles se assemelham, mas eles não têm o mesmo significado. No caso da puberdade, seria definida como a idade em que o animal atinge a capacidade de fecundar a fêmea, ou seja, ele já produz níveis de testosterona suficiente para despertar o interesse sexual, e também ele produz uma quantidade suficiente de gametas, né, de espermatozoides, que é capaz de ocorrer a fecundação aí no momento da cópula. Então a gente consegue fazer essa ferição aí através dos exames do sêmen, né, do exame do ejaculado, onde a gente vai avaliar uma quantidade mínima de motilidade desses espermatozoides e também uma concentração mínima aí para cada espécie, onde a gente define que esse animal, dessa forma, ele atingiu a sua puberdade. No caso da maturidade sexual, ela está relacionada com o amadurecimento, tanto das gônadas quanto da produção hormonal desses animais. Então, quando essas gônadas, quando esses testículos, eles já alcançam o seu tamanho, né, ou seja, eles não vão crescer mais a partir dali, é definido como maturidade sexual, tanto no crescimento gonadal, quanto também nos níveis, né, que se estabilizam ali de concentração de testosterona, né. Também está relacionado aí com o crescimento do animal, com o desenvolvimento muscular desse animal. Então, a maturidade sexual é basicamente isso aí, quando a gente tem uma estacionalidade aí no crescimento das gônadas e também na produção de testosterona, ela se estabiliza. E como que isso ocorre? Na espécie equina, geralmente em torno dos 18 meses, né, a gente vai ter o animal ir atingindo a sua puberdade, e ele é tido como sexualmente maduro somente após os 5 anos de vida, que é quando ele já vai ter o desenvolvimento completo aí das gônadas, e também os níveis de testosterona eles não vão eles vão se estabilizar, né? Eles não vão ter uma variação muito grande aí, principalmente para cima, né? Para mais. Nos bovinos ocorre aí aos 9 e 10 meses de vida, ovinos e caprinos por volta dos 6 a 8 meses, no caso dos caninos do 7º até o 11º mês, e os felinos de 7 aos 10 meses. Então, deixando claro aí a diferença desses dois termos, que, como eu falei, parecem significar a mesma coisa, mas na verdade a gente tem que ter em mente aí essa diferença, porque na hora da gente fazer a nossa avaliação, a gente não pode tratar aí uma puberdade como maturidade sexual. Tá? Então, o termo aí, como a gente vai fazer aquelas avaliações iniciais aí, tanto do animal, né, novo ainda, o que a gente vai estar avaliando é o início justamente ali da puberdade. Tá? Então, através do exame semiológico, do exame andrológico e também do exame do ejaculado, a gente consegue chegar a uma conclusão se aquele animal ele já é um animal que entrou na puberdade ou ainda não. E adentrando agora no nosso exame semiológico específico, né, no nosso exame andrológico, vale ressaltar o quê? Que algumas alterações dos órgãos genital, ela pode ter como origem a própria genética do animal, ter também como origem fatores ambientais, origem infecciosa ou traumática. Tudo isso que eu coloquei aqui, ele condiz com as principais causas de alteração no sistema reprodutor masculino. E a gente
tem que fazer essa avaliação para poder identificar também a origem daquele determinado problema. E uma vez o trato reprodutivo sendo acometido por alguma injúria, por algum processo aí lesivo, ele vai resultar em 3 categorias aqui que a gente vai definir. A primeira delas seria a subfertilidade. O que seria a subfertilidade? Seria a diminuição da capacidade fecundante. Essa subfertilidade, ela é temporária, tá? O animal ele tem uma diminuição da capacidade aí de fecundação do óvulo, porém, com um tratamento específico, a gente consegue reverter esse quadro aí e devolver essa fertilidade para o animal. A infertilidade é tida como a incapacidade de fecundar, ou seja, há uma falha na fecundação, por algum motivo, seja por morte precoce de espermatozoides, uma quantidade pequena de espermatozoides, ou a presença de muitos espermatozoides aí com defeitos, tá? Que vai resultar num quadro de infertilidade. E a gente tem que entender também que infertilidade é diferente de esterilidade. Essa infertilidade aqui, ela pode ser corrigida, tá? Dependendo do problema, dependendo da falha aí que está levando o animal a esse problema, ela também pode ser corrigida. A diferença dela para a subfertilidade é porque, no caso da subfertilidade, o animal ainda ele mantém uma capacidade fecundante mais menor. Então é aquele animal que tenta 1, 2, 3 e na 4ª vez ele consegue emprenhar a fêmea. E no caso da infertilidade, ele não consegue emprenhar a fêmea de maneira alguma. Tá? Mas se corrigindo o problema, a gente devolve a fertilidade para esse animal. E a esterilidade seria um problema já definitivo, ou seja, uma falha na produção de espermatozoides. O animal ele não tem espermatozoide, é o que a gente chama de azospermia. O animal ele não produz espermatozoide por algum motivo e, na grande maioria das vezes, a gente tem aí uma falha de origem genética, tá? Mas também ambiental pode levar e também a traumática, tá? Problemas de trauma aí que vão lesionar gravemente aí o testículo, as gônadas, né? Eles podem levar o animal a uma esterilidade aí definitiva e irreversível. E adentrando agora já no nosso exame clínico, a gente vai começar fazendo a identificação desse animal que a gente está examinando. Então, nós vamos coletar os dados, aqueles mesmos dados que a gente já tem costume de fazer as coletas, né? Nome do animal, identificar a propriedade, identificar o dono, né? No caso de cães e gatos aí, identificar a origem também. E com relação à idade é muito importante, por quê? Porque algumas anormalidades hereditárias ou congênitas, elas começam a apresentar nas primeiras semanas de vida. Tá? Então, a gente tem essas anormalidades aí sendo detectadas mesmo com o animal ainda bem novo. E algumas delas, elas começam a aparecer posteriormente, ou seja, quando esses animais já estão um pouco mais com a idade avançada. Então, é bom a gente ter isso em mente aí, porque se o animal chegar muito novo, né, com a idade muito nova, será mais fácil de identificarmos aí aquela determinada alteração como provavelmente sendo de origem genética, né, de origem hereditária aí. A espécie animal também, a gente tem que ter bastante conhecimento da espécie, principalmente quando a gente está tratando de sistema reprodutor aí masculino, porque a gente vai ter algumas particularidades, algumas peculiaridades da espécie, tanto na parte anatômica aí, quanto também na parte de exame microscópico aí do sêmen. Então, o formato de espermatozoide ele vai variar de uma espécie para outra e a gente tem que ter esse conhecimento aí, até mesmo para poder identificar com bastante precisão essas alterações que vão surgindo aí ou algumas particularidades que são específicas aí de cada espécie. E no caso a raça também, tanto a raça de grandes animais quanto a de pequenos animais aí, a gente tem que ficar bastante atento aí, porque algumas alterações são mais comumente encontradas em determinadas raças. A exemplo aqui eu estou citando
a particularidade anatômica no caso dos cães. A gente tem essa raça aqui, que é a Scott Terrier. Essa raça, por exemplo, ela tem uma próstata que chega a 4 vezes o tamanho da próstata normal de qualquer outra raça de cão. Então, quando eu estou examinando esse animal aqui, seja por ultrassom ou seja por palpação aí digital retal, eu tenho que ter em mente que eu vou encontrar uma próstata maior nessa raça e eu não posso levar isso em consideração achando que é alguma alteração, como por exemplo uma hiperplasia prostática benigna, tá? Que é uma alteração muito comum aí na próstata de cães idosos, né? Então nessas raças aí, por elas terem uma próstata que chega a 4 vezes o tamanho normal de uma próstata de um outro cão, eu não posso confundir isso com uma alteração patológica. Tá? Então a identificação do animal que a gente está trabalhando é bastante importante aí e vai trazer algumas informações aí que a gente vai utilizar e vai ser bastante útil aí no decorrer do nosso exame. Daí passamos para a anamnese e é aquela velha história, né? De entrevistar o, o dono do animal, o tutor, enfim, da melhor maneira possível que a gente consiga coletar o máximo de informações para a gente dar um segmento ao nosso exame com maior número de informações enriquecedoras aí que vai nos auxiliar a chegarmos ao nosso diagnóstico aí. Então essa fase aqui é muito importante e direciona a gente até para saber se o problema ele é primário mesmo ali do sistema reprodutor ou ele é secundário a qualquer outra patologia, tá? Principalmente as patologias aí infecciosas, como a brucelose, por exemplo. Então, eu separei aqui algumas perguntas que a gente pode utilizar na nossa entrevista aí, abordando aí o tutor ou o dono do animal, na tentativa de colher essas informações aí. Como o tempo que foi esse animal foi adquirido, quais os antecedentes desses animais, né? Se você conhece o antepassado, se você tem na sua propriedade aí os antepassados desse animal, né? E quais outros problemas esses animais puderam ter tido, principalmente com relação ao sistema reprodutor. Se esse animal ele é um animal já velho, se ele é um animal já utilizado para reprodução, se ele tem crias, né? E como que essas crias são, se essas crias também são férteis, como são os filhos desses animais, né? Isso que eu acabei de falar, se ele apresenta alguma normalidade, como infertilidade, por exemplo. O animal ele tem desejo sexual, ele tem libido, ele consegue cobrir uma fêmea, né? Tudo isso também é alteração que leva o animal a ter um determinado problema reprodutivo aí. A penetração ela é completa, o animal não consegue expor o pênis totalmente. Isso aqui já pensando o quê? Em algum problema que leve o animal a não conseguir copular, ou algum problema de exposição ou retração do pênis, ou até mesmo com relação à ereção do pênis desse animal. A retração peniana ela ocorre normalmente. Então, normalmente por quê? Porque ela pode vir com dor. Esse animal pode sofrer fraturas, inclusive ali no ato da cópula, né? Justamente no momento em que ele ejacula. Então, essa retração peniana ela ocorre com dor, aparecem alguns sintomas que a gente vai ver mais adiante, né? Quantas fêmeas, em média, o animal já cobriu? Então, é aquele animal que tem uma rotina de cobrir fêmea, ou animal ele tem uma rotina ali de coleta de sêmen, né? Como que é feita essa coleta de sêmen? É feita manualmente, é feita com manequim, eletroejaculação. Então, tudo isso a gente tem que ter as informações, né? A gente tem que ter todas essas informações aí anotadas na nossa planilha. Qual que é o índice de prenhez? Especificamente daquele animal e também do rebanho, para poder a gente ter uma comparação aí sobre a taxa de fertilidade desse animal. Ele apresenta algum tipo de comportamento anormal, agressividade ou afeminado, aquele animal que não demonstra interesse nenhum aí pela fêmea ou que demonstra interesse aí por outros machos, né? Ocorreu alguma mudança do manejo do animal com relação à alimentação, mudança do tratador, né? As mudanças ambientais, esse animal foi tirado de um ambiente, levado para outro, isso aí tudo interfere
principalmente quando esses animais são colocados em plantéis diferentes, no caso dos animais de produção, como equinos e bovinos, né? Se o animal já está sendo medicado ou se está sendo automedicado, na verdade, né? Ou se já foi atendido por outro colega que identificou algum tipo de problema, ele está sendo medicado, com o que ele está sendo medicado, a dose também, há quanto tempo, e também se a medicação ela vem surtindo efeito, né? Há quanto tempo o animal apresenta o problema? Mesma coisa. Identificar quando que o animal teve o problema, se já passou por outras consultas, né? Se esse problema realmente foi identificado por um ou mais colegas, como que é a evolução da afecção, né? Você tem um período evolutivo, ou seja, você trata aquele animal e ele melhora e logo em seguida ele retorna os sinais, ou não tem evolução nenhuma com o tratamento, ou a evolução desse animal ela evolui, estaciona e manteve-se estacionária, ou ela está evoluindo, por exemplo, quando você vai atender esse animal, começou há tantos dias e agora parece que está se resolvendo, né? Mas não se resolveu por completo. Então, pode ser que esteja havendo alguma involução lenta, principalmente em processos inflamatórios, infecciosos, isso aí pode ocorrer, ou evoluindo para pior também. Cada dia que passa o animal tem piorado, né? Apresenta dificuldade para se locomover, geralmente animais com dores, não só dores ali na região de testículo, de pênis, né? Mas também dores que podem estar relacionadas aí com o sistema locomotor, que vai interferir diretamente na qualidade reprodutiva aí do animal. O animal não vai conseguir cobrir uma fêmea, por exemplo, né, por apresentar algum processo lesivo aí no locomotor. E se esse animal ele já tem um certificado de exame andrológico anterior, se você, no caso do animal recém-adquirido, né, principalmente equinos e bovinos, que a gente, às vezes o produtor ele compra, o criador ele compra aquele animal com o intuito de utilizá-lo para reprodução. Então, se foi emitido algum certificado andrológico, de exame andrológico, comprovando que aquele animal é realmente fértil, então no certificado andrológico vem todas as informações que a gente precisa ter, tanto do exame clínico do animal, quanto da parte do exame do sêmen. Então, o que classificaria esse animal como fértil, né, como apto à fecundação aí. Então, se esse animal tem esse certificado, é ideal a gente dar uma olhada, né, até mesmo porque a gente vai seguir com o nosso exame para poder ter uma comparação de prováveis aí alterações que esse animal tem sofrido aí com essa injúria aí que o proprietário fez procurar uma assistência aí médico veterinária. Para facilitar ainda um pouco mais a nossa anamnese, a gente pode instituir alguns indícios de anormalidades aí na nossa entrevista, em que a gente vai tentar coletar essas informações diretamente aí com o dono do animal, com o tutor. Então, como eu disse para vocês, a infertilidade ela é uma redução temporária ou se torna permanente aí, se definindo como uma esterilidade no processo de concepção, tá? A gente divide essa infertilidade em duas categorias, para a gente conseguir identificar de onde pode estar vindo aquele processo de infertilidade. No caso, a gente tem a capacidade coeunde e a capacidade generande. No caso da infertilidade, seria uma incapacidade desses dois termos. Quando a gente tem uma ausência da cópula, quer seja ela por fator de diminuição de libido, a indiferença sexual que a gente vai falar mais abaixo agora, a esse fator a gente chama de incapacidade coeunde, ou seja, é uma incapacidade no momento da cópula. Ela pode estar relacionada diretamente com o animal ou a traumas que esse animal venha sofrido, também pode estar relacionada com o ambiente, né? Ou a presença de outros animais ali que esteja inibindo a atividade daquele animal. Então, tudo isso é um fator que vai definir uma incapacidade coeunde no momento da cópula. Então, a gente sabe que aquele animal ele é infértil porque no momento da cópula ele não consegue realizar o cruzamento. Quando a capacidade ela se torna
a ausência, né, a gente chama de ausência da fertilização, a gente define como incapacidade generande. Então, não tem nada a ver com a cópula. O animal tem libido, o animal consegue cruzar, o animal desce da cruza tranquilo, porém, a gente tem uma alteração aí no ejaculado desse animal que faz com que ele não consiga fertilizar a fêmea. Então, a isso a gente dá o nome aí de incapacidade generande. Então, são esses dois termos aí que a gente vai conseguir definir a origem daquela infertilidade. A indiferença sexual e a ausência de libido são dois termos distintos também, como a gente vive em maturidade sexual e puberdade. No caso da indiferença sexual, ela vai estar relacionada mais com a rejeição que alguns animais vão ter, principalmente aí a espécie equina, né, os garanhões, eles vão apresentar ali diante da fêmea ou de determinada companheira que eles estejam sendo expostos ali. O animal ele vai perder totalmente o desejo sexual na presença dela. E, geralmente isso está relacionado com um distúrbio de comportamento, né, ou o que a gente chama de trauma psíquico aí, em virtude de experiências passadas que esse animal teve, né, que pode ter sido marcado por uma agressão, por exemplo, como coice, mordida, ou qualquer outra atitude agressiva que a égua tenha frente àquele garanhão, fazendo com que ele se torne um animal que ele é indiferente à cruza. Quando você expõe o garanhão, a égua, aliás, frente ao garanhão, o garanhão ele tem uma atitude de não importar, tá? Então, a origem geralmente é psíquica. E no caso da ausência de libido, seria, na verdade, a falta do interesse ou do estímulo sexual que pode ser causada por fator tanto hereditário, patológico, né? Algumas doenças podem levar o animal a ter uma baixa libido ou mesmo a ausência de libido. E fatores ambientais também podem interferir, principalmente quando o animal ele se distrai com algum outro animal ali presente ou com quantidade de pessoas ali no momento ali da cruza, né? E essa redução de libido também, ela pode estar relacionada aí em casos em que há um desequilíbrio hormonal ou que você submete aquele animal a uma atividade sexual muito excessiva. Então, aqueles animais que cruzam várias éguas no dia, ou animais que cruzam, que têm um regime de coleta excessiva aí por dia também, eles acabam desenvolvendo uma diminuição, chegando até a ausência de libido, tá? E a libido reduzida também, ela é demonstrada quando o animal ele tem uma lentidão, uma relutância ali em cruzar, indicando que esse animal ele tem uma atividade de libido reduzida, tá? Outros indícios de anormalidade seria o aumento do instinto sexual. Então, como a gente vai observar isso nesses animais? Então, aqueles animais que possuem ereções frequentes, ato de montar frequente também, principalmente em outros animais, outras fêmeas ou outros machos mesmo, né? Isso é indício de anormalidade. Masturbação, que algumas espécies faz, e aqueles animais jovens que estão perto da maturidade sexual, ou seja, que já passaram ali pela fase de puberdade, são os animais que mais frequentemente vão apresentar esses indícios aí de anormalidades. Tá? A maturidade sexual e a puberdade também, a gente já definiu anteriormente. Os animais eles podem ainda apresentar uma certa agressividade durante a cobertura, isso é devido ao próprio temperamento do animal, ou seja, um temperamento típico daquele animal, ou animal que passou por processos lesivos anteriores, então, quando submetidos aí ao ato da cópula, eles podem desenvolver certa agressividade aí. Com relação à masturbação, que a gente comentou, então, as únicas espécies que as fazem são os touros, os cães e os garanhões. Os touros, eles comumente expõem o pênis e fica agitando esse pênis, batendo entre um membro e o outro. No caso dos cães, eles fazem a masturbação e adotando algum objeto, por exemplo, um pano, um cobertor, e eles fazem a mímica ali da cópula.
E os garanhões, eles se masturbam, enrijecendo o membro e batendo ele inúmeras vezes ali contra o abdômen. Então isso aí é frequente a gente perceber nessas espécies aí. E a ausência ou falha de manutenção da ereção, ou seja, aqueles animais que têm problema de manter o membro ereto ali no momento do ato da cópula, pode estar relacionado com o que a gente viu, que é a indiferença sexual ou uma baixa atividade da libido, ou mesmo em processos aí patológicos que vão levar esse animal a ter uma baixa libido e, consequentemente, uma falha ou manutenção aí da ereção no momento da cruza. E começando o nosso exame físico, a gente vai sempre iniciar, antes de adentrar o exame específico, ao exame físico geral. Então a primeira coisa, nós vamos fazer a coleta aí dos parâmetros vitais, avaliar a frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura, muito importante aqui em processos tanto infecciosos quanto inflamatórios que podem refletir diretamente aí em alterações no sistema reprodutor. Avaliar mucosas, pulso, TPC, grau de datação também. O score corporal, muito importante. Se o animal ele mantém um score corporal bom, ele mantém também todas as atividades funcionais do corpo, inclusive a reprodutiva. E aqueles animais que estão com score corporal baixo, que estão passando fome, né? O organismo ele tem um sistema de defesa que ele vai preservar principalmente os seus órgãos vitais. E para isso ele vai parar algum outro sistema, alguns outros órgãos que não é tido como vital. E o primeiro deles é justamente a reprodução. Então, tanto no macho quanto na fêmea, se falta alimento para esse animal, como a reprodução, como a manutenção das funções reprodutivas não é tida como vital para o organismo ele inibe, ele cessa a atividade reprodutiva e leva ao aparecimento aí de quadros de subfertilidade ou mesmo de infertilidade do animal por ele não estar com o score corporal adequado. A condição muscular também desse animal, principalmente nos grandes animais, em equinos, né? Principalmente, por quê? Porque a atividade da testosterona, ela também influencia na condição, numa boa manutenção aí da condição muscular daquele animal. Então, um animal que tem níveis normais aí da testosterona, ele consegue manter uma boa condição muscular aí, mesmo que não tenha, não seja um animal de atividade física intensa. Então, isso aí a gente avalia essa condição muscular também no exame físico. E o sistema que está intimamente ligado aí com a reprodução, justamente no que a gente diz aí na cópula, né, com relação à cópula, é o sistema locomotor. Então, principalmente ali nos posteriores, que é onde o animal vai se apoiar, onde ele vai firmar para conseguir fazer a cópula, né? Então está intimamente ligado aí com a capacidade coeunde do animal aí, esse sistema locomotor, ele precisa estar intacto, né? Não pode haver nenhum processo lesivo aí, porque vai interferir diretamente aí na capacidade coeunde do animal. A atitude, ela tem que ser avaliada também, então, tanto o animal em repouso, quanto o animal em locomoção. Então, a gente tem que fazer a inspeção desse animal nesses dois momentos, em repouso e em locomoção também, para a gente identificar principalmente processos aí de claudicação, que pode interferir justamente na atividade reprodutiva do animal. Problemas de casco, como a laminite, a foot rot, nos bovinos, né, que é conhecido também como podridão dos cascos. Então, são doenças aí que vão ocasionar alterações que vão levar à falha reprodutiva, entre outras doenças também. Presença de traumas presentes, ou até mesmo traumas anteriores que esses animais tenham sofrido, ele pode levar esse animal a ter uma dificuldade aí de cruzamento. No caso das displasias em cães, né, muito comum aí também, os cães vão deixar a desejar aí no momento da cobrição, porque a dor que a displasia causa vai impedir que eles consigam cobrir as fêmeas aí
de maneira correta, né? E finalizar a cópula. E no caso das displasias também a gente sabe que ela é uma doença hereditária, ela transmite para os descendentes. Então, uma vez identificado que os cães ou o cão esteja afetado com essa doença, a gente recomenda que não seja feita a cruza, porque vai levar esse gene aí da displasia para os filhotes. E animais com artrite também é um outro probleminha que vai levar a uma deficiência aí no momento da cobrição. Então, o nosso exame físico geral aqui, vocês podem ver, está todo ele relacionado com a capacidade COEUND, tá? Com a capacidade que o animal tem de fazer uma cobrição correta. Com exceção aqui da frequência cardíaca, respiratória e temperatura, porque em processos, como eu citei no início do slide, né, em processos inflamatórios principalmente, o animal pode ter a capacidade generante dele sendo acometido aí, e também no caso de baixo score corporal, tá? E vale lembrar, gente, que para fazer o exame físico desses animais, principalmente dos grandes animais, a gente precisa fazer uma contenção física adequada, tá? Animal no tronco, né? Ou com peia, né? Mas de preferência com esses animais no tronco. Os equinos, eles são examinados, né? Quando a gente vai chegar lá no exame específico, os equinos eles são examinados de lado e os bovinos na parte posterior, justamente pelo tipo de coice que esses animais dão. Tá? Então, o ideal mesmo é, se possível, colocar esses animais num tronco de contenção e fazer todo esse exame aí, principalmente o exame específico com o animal contido da maneira correta. Então a gente parte para o nosso exame específico externo, tá? Ele vai iniciar ali pela bolsa testicular. Então a gente vai fazer tanto a inspeção quanto a palpação dessa bolsa testicular. Ela deve ser elástica, lisa, fina e peduncular. E deve haver uma simetria também com relação ao testículo presente dentro dessa bolsa, a distensão dessa bolsa aí pelo testículo. A gente avalia também a pele e a pelagem, buscando informações sobre cor, presença de lesões, se há parasitismo, né? Alguns parasitas, carrapatos, principalmente, eles podem estar aí localizados nessa região. Presença de edemas, tumorações, né? Cicatrizes, dermatites e avaliar a simetria, tá? Dessa bolsa, porque uma irregularidade, uma assimetria muito discrepante aí pode ser indício de alteração patológica, tanto do testículo quanto da bolsa. A circunferência escrotal também, ela deve ser avaliada. A gente faz, na verdade, uma mensuração com o uso de uma fita métrica, e ela está correlacionada com a produção espermática. Então, quanto maior for a circunferência escrotal, maior a produção de espermatozoide que esse animal vai ter, e isso é um índice muito bom. Isso é na verdade, isso é uma referência, né? Os criadores, os produtores, eles buscam animal quanto maior a circunferência escrotal, claro, aqueles animais geneticamente aptos para terem seu sêmen coletado ou servirem como reprodutores aí de monta natural. Então, é um índice aí que é buscado aí, é a circunferência escrotal. Então, quanto maior a circunferência escrotal, maior será a produção espermática desse animal. Com relação aos testículos, a gente avalia também, buscando aí informações sobre a simetria, o tamanho, a consistência desse testículo. Ele deve ter uma consistência muscular. A gente compara a consistência dela com o músculo bíceps, né? Então tem uma consistência bem parecida. Informações aí se há sinais de inflamação, sensibilidade dolorosa e também a temperatura. Ele deve ser palpado individualmente. Então, nas pequenas espécies a gente vai fazer isso de maneira mais fácil, né? Mas nos grandes animais, principalmente os bovinos, a gente tende a deslocar um deles no sentido dorsal
e aí conseguir examinar individualmente cada um deles, tá? A gente nota aqui do lado um animal que tem uma assimetria bizarra, né? Muito grande entre o testículo esquerdo e o testículo direito. Então a gente nota que o testículo direito dele está bastante aumentado, cerca aí de 3, 4 vezes o tamanho do testículo esquerdo. Esse aqui é um ovino que foi acometido por brucelose, tá? Então por isso que ele tem uma assimetria aí bastante evidente do testículo. E a gente tem que entender também a diferença entre monorquidismo e criptorquidismo. No caso do criptorquidismo, a gente tem a presença dos dois testículos e um deles ele permaneceu na cavidade abdominal ou ele permaneceu no anel inguinal aqui, ele não desceu para o testículo, tá? E no caso do monorquidismo, é aquele animal que apresenta apenas um testículo, né? Ele tem a ausência, ele tem a agenesia de um dos testículos apresentando apenas um testículo. Isso aí acontece em todas as espécies, pode acontecer em todas as espécies e somente através de exames específicos aí a gente consegue detectar se o animal é mesmo criptorquídica ou se ele é um monorquídico. Então, após a gente fazer a avaliação da bolsa testicular e do testículo, a gente segue com a avaliação das demais estruturas aí presentes aí na bolsa testicular. Então, continuamos, ou melhor dizendo, pelo epidídimo. Então, a gente vai fazer uma palpação digital com o polegar, aqui nessa imagem, sobre o epidídimo e no lado contralateral, o dedo indicador. Então, a gente vai fazendo a palpação, principalmente, a gente vai conseguir fazer a palpação aí da cauda do epidídimo. A cabeça e o corpo do epidídimo, eu até grifei aqui, a gente só vai conseguir fazer a palpação dela quando houver alterações patológicas aí, principalmente inflamatórias, porque ela vai aumentar de tamanho e a gente vai conseguir fazer a palpação aí dessas estruturas. Em alguns tipos de patologia, ela está alterada, mas principalmente o corpo do epidídimo ali, como o epidídimo ele não altera sozinho, ele vai alterar também junto com alteração testicular. Então o testículo ele se altera de forma que o corpo do epidídimo e o testículo eles parecem uma coisa só. Então dificulta um pouco a gente palpar o corpo, mas em processos inflamatórios a gente consegue palpar todo o corpo e também a cabeça do epidídimo. E vamos buscar informações aí como consistência, tamanho e presença de sensibilidade dolorosa, tá? Em condições normais, a gente tem uma consistência aí da cauda do epidídimo parecida com a do testículo. O tamanho vai variar de espécie para espécie e a ausência de sensibilidade dolorosa. Então, se tiver presente a sensibilidade dolorosa, é bem provável que a gente está diante de um quadro de uma epididimite aí, que é um processo inflamatório do epidídimo. O cordão espermático, ele também deve ser palpado, ele está localizado aqui mais cranialmente, aqui, já na entrada do abdômen, tá? Então, ele é palpado na sua base, né? Ou na base da bolsa testicular aqui, e informações como simetria e consistência também devem ser adquiridas aqui no momento da palpação. Então, a gente vai posicionar o polegar sobre os demais dedos na parte de trás e com o polegar a gente vai fazendo o movimento, tentando sentir como que está a simetria e a consistência desse cordão espermático. Lembrando que o cordão espermático ele é composto pelo plexo pompiniforme, que é um emaranhado aí de pequenos vasos junto com a artéria e a veia espermática. Está presente também o duto deferente e o músculo cremaster que faz o levantamento e o abaixamento aí do testículo dentro da bolsa escrotal. Então a gente precisa fazer essa sequência de exame aí na tentativa de identificar algumas alterações aí, principalmente a sensibilidade dolorosa quando frente aí a problemas infecciosos e inflamatórios. Em seguida a gente chega no prepúcio, que vai ser avaliado também. A gente vai buscar informações como presença de edema, alterações congênitas, ou seja, malformações aí dessa região. Hemorragias podem estar presentes, lesões
e avaliar também a abertura do ósseo prepucial. Então aqui embaixo tem uma foto de um cachorro que ele tem uma estenose do ósseo prepucial. Então ele não consegue expor o pênis corretamente. Então por isso que a gente precisa fazer uma avaliação bastante minuciosa aí para identificar esses pequenos problemas que podem passar despercebidos. O prepúcio, ele é composto por uma pele fina, elástica, móvel e não deve ter sinal nenhum de inflamação. Ou seja, o animal não pode ter dor no local, não pode ter uma vermelhidão, não pode ter aumento de temperatura, né, que são sinais aí da inflamação. Quando essa inflamação ela está presente, a gente denomina de postite, que é o quê? Que é o prolapso e a inflamação da mucosa prepucial. Então, pode ser encontrada em todas as espécies e, uma vez identificado essas alterações inflamatórias, a gente dá o nome de postite, tá? A inflamação do prepúcio. E também, se existe um quadro associado de fimose ou parafimose. No caso da fimose, seria a dificuldade, né, de exposição do pênis, e a parafimose, a dificuldade em retração do pênis. Então aqui eu coloquei um touro mostrando como que é um prepúcio ideal, tá? Sem nenhuma alteração. E aqui ao lado a gente tem uma designação aí, onde a gente classifica em graus esse prepúcio. Então, vai do grau 1 ao 6, onde o 1 a gente tem um prepúcio bem curtinho e no 6 a gente tem um prepúcio muito pendular. Então, esses prepúcios aqui, o 6, o 5 e o 4, são prepúcios que são indesejados. Por quê? Porque eles comumente vão causar problemas, principalmente problemas lesivos aí, levando a esse animal a um quadro, por exemplo, de fimose, parafimose ou mesmo da postite, o que vai resultar, consequentemente, aí, em uma dificuldade na cobertura, né? Esses animais não vão conseguir exteriorizar o pênis pelo excesso de dor que eles vão sentir, e esse prepúcio pendular também vai causar alterações aí lesivas, porque ele vai estar muito próximo ao solo, né? Então ele vai sofrer agressão constante aí, levando a esses quadros aí que vai interferir aí na capacidade coeúnde do animal. Partindo do prepúcio, o próximo órgão que a gente vai analisar é o pênis. E para a gente fazer a avaliação do pênis, a gente precisa exteriorizar esse pênis e fazer uma higienização também do pênis antes mesmo de iniciarmos o exame. Por quê? Porque a gente tem presença de secreções aqui que podem dificultar, por exemplo, a gente avaliar a coloração de mucosa, a qualidade da mucosa, né, a integridade da mucosa. Então, a gente precisa fazer a higienização, uma simples lavagem aí, para retirar esse excesso de secreção e possibilitar a realização mais precisa do exame. Então, nós vamos precisar fazer a esterilização desse pênis, e ela pode ser feita de maneira manual. No caso dos equinos, a gente pode fazer através de estímulos farmacológicos. A gente utiliza uns fenostiazínicos, né, como a cepromazina em dose baixa, ou alfa-2 agonista, como a xilazina. A gente não recomenda muito, eu estou colocando aqui para vocês, na verdade, para mostrar que existe a possibilidade desses fármacos causarem um relaxamento do pênis e a exposição desse pênis aí. Mas alguns animais podem ser sensíveis, e esses animais eles podem manter um problema que a gente chama de priapismo, ou mesmo desenvolver uma parafimose aí pelo uso desses medicamentos. Então ele fica muito tempo com aquele pênis exposto, e isso não é o ideal. Então, como existem outras formas da gente fazer essa esterilização, então a gente acaba adotando as demais formas. Em último caso aí, a gente vai fazer o uso de dose baixa aí de uma dessas medicações. Tá? A gente pode usar a fêmea também para estimular o animal a exteriorizar o pênis, e a gente conseguir logo em seguida fazer o exame desse pênis. No caso dos bovinos, a gente pode fazer o uso do eletroejaculador. O bovino, a gente sabe que ele tem ali uma flexura, chamada de flexura sigmoide ou S peniano,
Então isso dificulta muito a exposição do pênis do bovino. Então uma forma de facilitar é a utilização de um eletroejaculador, caso esteja presente, né? Para estimular esse animal a fazer essa exposição do pênis e a gente conseguir examinar o pênis com maior detalhe. Como eu já comentei, a higienização ela deve ser feita, porque a gente com mais clareza vai conseguir avaliar essa mucosa aí, tá? E a gente vai identificar aí a coloração da mucosa do pênis, a presença de secreções, como que é essa secreção, se ela tem mau cheiro. A gente sabe que as espécies caninas, por exemplo, ela produz uma secreção que é o esmegma, então a gente tem que limpar esse pênis dessa secreção. No caso dos equinos também, eles produzem uma secreção bastante espessa, com odor característico também, e chega a ser crostosa, né? Então a gente tem que lavar bastante o pênis desse animal para a gente conseguir fazer uma avaliação precisa. Vamos buscar aí informações se esse pênis tem algum tipo de lesão e que tipo de lesão é essa. Pode ser um trauma, né? Pode ser até um trauma autoprovocado aí pelo animal por algum prurido, um excesso de prurido. O animal acaba causando um trauma aí por mordida ali na região do pênis. Presença de tumefações, que pode ser tumores, edemas, né, nódulos, qualquer tipo de outra anormalidade aí que a gente pode encontrar no pênis. Casos de fratura também, no caso dos cães, a fratura do osso peniano. A gente tem aqui ao lado o animal com a fratura do osso peniano, ó. A gente vê o pênis ereto, mas apontado para baixo, o que não é normal, indica um caso de fratura que se confirma aí com o exame radiográfico, tá? No caso de equinos e bovinos, pode haver fratura também da musculatura aí no pênis no momento em que o animal ejacula, né, causando hematomas aí, que vai ser facilmente visualizado. E essa figura aqui eu coloquei para mostrar para vocês como que a gente faz a exposição do pênis no equino, não utilizando nenhuma fêmea, né, e nem o uso de fármacos, apenas com esterilização manual. Então a gente tem aqui o prepúcio e logo aqui o pênis dentro do prepúcio, que ele fica escondido lá dentro. Então a gente faz o que? A introdução da mão mesmo dentro do ósseo prepucial ali e agarra a glande e vai tracionando ela de maneira lenta até a gente conseguir uma completa esterilização do pênis e realizar a higienização apenas com água corrente, tá? Logo em seguida a gente seca e faz a inspeção e a palpação aí do pênis em busca de alguma alteração que possa existir. E aqui, turma, para enriquecer mais ainda o nosso glossário semiológico, né, que a gente já vem aprendendo aí nas aulas anteriores, eu deixei algumas terminologias aqui que estão intimamente relacionadas aí ao sistema reprodutor masculino, né? Nessa primeira aqui nós temos relacionadas aí ao epidídimo e também aos testículos, e na parte de baixo com relação ao pênis. Então vocês deem uma lida aí e tentem aí gravar essas terminologias aí para que vocês apliquem elas aí de maneira correta ou também quando ouvirem saber do que se trata. A gente parte, finalizando o nosso exame externo, né, específico externo, a gente adentra ao exame específico interno. Muitos veterinários acabam pulando esse exame, ou pela falta de conhecimento, pela falta de prática mesmo, mas a gente sabe que ele é um exame que deve ser realizado obrigatoriamente aí, em quase todas as espécies aí, que a gente tem acesso, e ela é mais facilitada, na verdade, nos animais de grande porte, em bovinos e equinos. E como que a gente procede, né? Então a gente vai fazer a avaliação dos órgãos sexuais internos, através da exploração manual, né, no caso dos grandes animais, ou digital, retal, no caso dos cães, né, e do gato, porventura também. Então, ela pode ser manual retal ou digital retal. Mais comumente, quando nós encontramos alterações no ejaculado, como por exemplo, presença de pus, né, hemorragias
ou células inflamatórias que a gente vai identificar lá no microscópio. Então, obrigatoriamente, a gente tem que fazer o exame interno aí específicos, principalmente das glândulas, né, anéxicas. Por quê? Porque essas células inflamatórias, esse pus, essa hemorragia, ela pode não necessariamente estar vindo do testículo ou do epidídimo ou do plexo pampiniforme. Ela pode ser oriunda de alguma dessas glândulas anexas aqui. Então, quando a gente faz a exploração para avaliar essas glândulas e observa a alteração, automaticamente a gente identifica que aquele processo inflamatório, aquele processo lesivo ou infeccioso, ele advém das glândulas anexas e não do testículo ou epidídimo, por exemplo. Então, só para ressaltar, as espécies, todas as espécies de mamíferos aí que a gente vem estudando, elas têm 4 pares de glândulas acessórias, com exceção dos cães, que eu já mencionei, que tem apenas a próstata, tá? Então serão 2 bulbos uretrais, uma próstata, 2 ampolas do duto deferente e 2 vesículas seminais. Tá? Eu não vou entrar em detalhe aqui sobre a funcionalidade de cada uma delas, porque vocês vão ver isso aí quando vocês estudarem mais profundamente, mais especificamente aí, a andrologia na matéria de reprodução. Tá? Então aqui a gente só está aprendendo a examinar. Então, quais dessas glândulas são palpáveis? A próstata, que é a maior dessas glândulas aí. Lembrando que nos cães a gente tem uma assimetria, né? A gente não tem um tamanho correto para cada espécie aí. A gente tem uma alteração, né, do tamanho da próstata em algumas raças, né? A ampola a gente só vai conseguir palpar em bovinos e equinos, e a vesícula seminal é a mais fácil delas de palpar, por ser a que é mais volumosa e ela é mais fácil de palpar. No caso da bulbo uretral, a gente não palpa, por quê? Porque a gente tem uma camada muscular muito grossa aqui recobrindo ela, então dificilmente a gente consegue palpar a bulbo uretral, a não ser que ela esteja muito alterada. Então, no momento da nossa avaliação, a gente vai procurar informações sobre o tamanho, a consistência e a mobilidade dessas glândulas ali dentro do trato reprodutor, tá? E verifica também a presença de aderências. Se a gente tem outras estruturas que podem estar aderidas ali a essas glândulas, impedindo que a gente consiga individualizá-las como um todo, tá? A gente faz isso manualmente e em seguida a gente faz com o uso da ultrassonografia, porque a gente com o ultrassom consegue ter uma visualização, né, dessas glândulas aí e enriquecer aí com informações a respeito do que a gente está examinando. Então, como exames complementares aí do nosso sistema reprodutivo masculino, nós temos as biópsias que podem ser realizadas. Então, a biópsia ela pode ser realizada no testículo, pode ser realizada do epidídimo. Então, a gente pode realizar esse tipo de exame complementar quando a gente suspeita de processos, por exemplo, inflamatórios, infecciosos, que não a gente estipula um determinado tratamento e esse animal não tem uma evolução positiva mediante esse tratamento. Então a gente faz a biópsia para uma análise histológica e citológica e, porventura, se tratar de uma bactéria, por exemplo, a gente faz a cultura e antibiograma daquela amostra na tentativa de identificar a bactéria e qual a sensibilidade antibiótica para tratar aquele animal corretamente. Tá? No caso, a ultrassonografia também ela é bastante difundida, bastante usada para avaliação da bolsa testicular como um todo. Então a gente vai avaliar estruturas como testículo, né, a cauda do epidídimo, o corpo do epidídimo, a cabeça do epidídimo, o plexo pampiniforme também. A gente consegue fazer toda a avaliação das veias, dos vasos, né, presentes aí, na tentativa de identificar alterações, né? Então,
temos imagem aqui de como que a probe é posicionada na tentativa aqui de avaliação do testículo, do epidídimo, de toda a estrutura da bolsa. Aqui embaixo a gente tem também a ultrassonografia das glândulas acessórias. Tá? Então a gente consegue informações também através do ultrassom após a palpação ali manual dessas glândulas acessórias. Lembrando que o ultrassom somente é possível em grandes animais, caso de equinos e bovinos. Nos cães, apenas o ultrassom transabdominal ali a gente consegue também avaliar a próstata em busca de alterações aí de tamanho e consistência. Então, é um exame bastante utilizado, mas requer bastante experiência na identificação das estruturas que são muito próximas umas das outras e pode confundir um olho aí que não é treinado e uma mão também que não é treinada para localizar determinadas estruturas. Mas é um exame bastante utilizado aí e nos dá aí grandes informações a respeito de alterações que possam ocorrer tanto nos testículos quanto nas glândulas acessórias aí do trato reprodutor masculino. E por fim, pessoal, nós temos a coleta de sêmen e a análise espermática, que é feita a campo e laboratorialmente. Tá? Eu não vou entrar em detalhes sobre o exame e análise espermática, porque ele é um exame bastante extenso, ele requer uma aula inteira para a gente falar só de análise espermática, porque tem muita coisa para aprender e vocês vão ver futuramente aí na matéria de reprodução. Então podem ficar tranquilos que vocês vão aprender a fazer esse tipo de análise espermática quando vocês tiverem aula de reprodução. Tá? É bastante interessante aí esse exame, ele nos dá muita informação aí sobre a capacidade aí generande do animal e é assim que a gente faz a avaliação para determinar puberdade, por exemplo, para determinar viabilidade desses espermatozoides, identificar se aquele animal ele tem uma infertilidade, uma subfertilidade ou uma esterilidade. Então é um exame bastante completo e ele é obrigatório. É somente com esse exame da análise espermática que a gente consegue emitir um laudo definitivo sobre a fertilidade daquele animal. Tá? Então a gente finaliza o nosso exame andrológico realizando a análise espermática. Então depois de fazer tudo isso que vocês viram, a gente por fim faz a análise espermática para determinar se aquele animal ele tem mesmo um distúrbio reprodutivo e identificar o tipo de distúrbio e principalmente tratar esse distúrbio, se ele for um problema que tem tratamento. Tá? Então, podem ficar despreocupados que vocês vão ter isso em aula na matéria de reprodução e vocês vão aprender a fazer esse exame direitinho aí para aplicar na prática. Tá? É uma aula específica e é um pouco extensa para a gente abordar aqui, para não deixar a nossa aula muito extensa, tá bom? Então, gente, com isso nós finalizamos aí o estudo do sistema reprodutor. Então, falamos de machos hoje e na aula passada falamos de fêmea. Espero que todos vocês tenham entendido, tenham compreendido. Como sempre, dúvidas, entrem em contato. E para complementar, deem a lida lá no capítulo do Feitosa. Inclusive tem, para aqueles curiosos aí, que já querem se familiarizar com o exame da análise espermática, no capítulo do Feitosa tem uma parte bastante detalhada aí, né? Não completa, mas tem bastante detalhe aí de como que é realizado esse exame, essa análise espermática. Então, deem uma lidinha lá para vocês se familiarizarem, tá bem? Então, até a próxima aula.